Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos fazer a revisão hoje, tá? Do simulado. Então, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês, módulo 1. Professora, Tem que copiar? Não, só se quiser. Lázaro, quer falar? Pode falar. tô sem câmera, professora. O que aconteceu com a sua câmera? Pelo celular, a câmera do meu celular tá estragada, não quer sair vídeo. Nossa. Tenso, hein? É muito. Eu vou ficar acompanhando a aula. Bom dia, professora. Bom dia, Laís. Que felicidade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais. Meio contraditório, né? Porque deveria estar triste, o lado tá chegando aí. O que é que devia estar triste? Por conta do simulado. Ah, não, mas relaxa, vocês tiram de letra. Sempre tiraram. Amém, né? Ué. Vocês saem muito bem. E é questão de costume. Quanto mais vocês fizerem simulado, melhor, né? Pra poder aprimorar mais os conhecimentos, aprender, ter macete para responder. Tem que ter malícia para responder. Tem gente que sabe muito conteúdo e não tem malícia. Aí, na hora de responder, acaba errando por bobeira, né? Então, tem que ter malícia, tem que ter aquele esqueminha ali para dar certo, né? Eu vou falar algumas coisinhas de técnicas que a gente aprende em cursinho que ajuda a gente muito na hora de responder simulado, muito na hora de responder prova, né? Que é de marcar X principalmente, certo? Esperando só chegar um pouquinho mais de gente, nós vamos tranquilamente aí, é só globalização, como sempre, vocês já ouviram falar sobre globalização, estão enjoados de falar sobre globalização, né? Mas o simulado de vocês é globalização. Então, é um conteúdo que sempre cai em vestibular. Sempre vai ter alguma coisa sobre globalização. Tá? Então, por isso que eles colocam um simulado especificamente para isso. Né? Agatha ainda não chegou, né? Ana Clara tá aí. Daniela também. Débora, por enquanto, não. Elaíse tá aí. Gabriel também, por enquanto, não. Isabela chegou também. João Vitor chegou. Lázaro também. Maria Eduarda, aê. Pedro, acabou de desligar a câmera. Samuel, Neca Chibrica, Sofia não, Ulisses não, Matheus não. Então, feita a nossa chamada. O nome de vocês é fácil fazer chamada. Parece que tudo é mais tranquilo com a turma de vocês, né? Sempre. Olha só. Gente, nós vamos entrar agora, falar sobre globalização, né? Só que, Agatha, vou colocar a presença para você aqui. Acabei de ver você aí. Olha só. Deixa eu ver. Estou na dúvida se eu falo primeiro o conteúdo, depois eu falo os macetinhos. Acho que vai ser isso melhor, né? Porque depois chega mais gente, melhor já ir no conteúdo primeiramente. Olha só. Na verdade, o simulado de vocês é a interpretação de texto. Só simplesmente a maioria é interpretação de texto. Quem não sabe português é ruim interpretação de texto. Professor, eu sou péssimo, vai ler. Lê tudo. Lê Harry Potter, lê Crepúsculo, lê livro que não tem nada a ver com o conteúdo da escola, mas que vocês tenham interesse. Laís, fala. Percy Jackson. Percy Jackson, O Diário de um Banana, tudo. Tudo que vocês puderem ler, leiam. Porque é uma forma de aprender a interpretar. Tá certo? E aí vocês começam num livro muito, muito fácil, com uma linguagem muito tranquila, e de repente vocês passam para livros um pouco mais complexos. Normalmente é o que se acontece, né? Quando a pessoa cria o hábito de ler e gosta de ler. Leiam coisas que vocês gostem, tá bom? Ler coisa que vocês gostem, e seja livros de coisa que não tem nada a ver com conteúdo, isso é fundamental na hora que vocês forem fazer provas do tipo, tá? Vocês forem fazer simulado, forem fazer um vestibular, algo do tipo,
Por quê? Você tem que aprender a interpretar. Você aprende a interpretar lendo. Você aprende a pensar de forma diferente, a ter uma visão ampla da vida, das coisas, tá certo? E a gente aprende o tempo inteiro em tudo na nossa vida. A gente precisa ter o hábito de aprender. E conhecer um mendigo no meio da rua, conversou com ele, você aprende alguma coisa com o mendigo, certo? Tem um hábito e pensar o seguinte: ninguém é melhor do que o outro. Ninguém. Então, por mais que vocês estejam na escola, estejam estudando, ou a pessoa futuramente, assim, espero muitas de vocês cheguem a fazer medicina, por exemplo, e vocês serão médicas, vocês não vão saber de todas as doenças do universo. Vocês não vão saber de todos os remédios do universo. Vocês não vão saber de tudo que existe no universo. É impossível, certo? Então, tenham humildade também de reconhecer e saibam que, principalmente na área da medicina, que eu sei que são mais de uma pessoa que quer nessa área, na turma de vocês, então, assim, o que o paciente fala a respeito do que ele está sentindo vale muito mais do que você está vendo num exame, às vezes dependendo da causa da doença. Então, tenham visão de que a gente não é dono do conhecimento e do saber. Aprendam o tempo inteiro. Tá? Isso vai fazer a diferença na hora do vestibular de vocês. Na hora que você estiver junto com um primo, conversando ou toca, você está aprendendo coisa que vai fazer diferença lá, certo? Então, vamos na parte da interpretação, todo mundo entendeu que você vai aprimorar isso lendo. Lógico que não vai dar para você pegar e devorar um livro num fim de semana, para você ficar super expert nisso para esse simulado. Mas se vocês conseguirem ler alguma coisa e estudar a respeito, façam isso, tá? Se aprimorem mais, sempre. Sobre globalização. Coisas importantes que a gente precisa ter em mente. Quando a gente pensa em tempo, em relógio, ele é diferente para cada pessoa. Por que que é diferente para cada pessoa? É diferente para mim que está morando na cidade e para os meus avós que estão morando na roça? Sim. Pode ser o mesmo relógio de parede, ou o mesmo relógio do pulso, mas ele é diferente. Por que que esse tempo é tão diferente? Tem a ver com o quê? Com diferença de classe social? Pode ser que sim. Um dos fatores. A globalização, ela causa essa diferença das classes sociais. Além disso, você tem relação de meios de transporte, uma pessoa que vai para outra parte do mundo de avião, ou então ela vai de ônibus, na outra parte do mundo é meio difícil, né? Mas vamos supor que ela vá para... Porque de ônibus não vai conseguir atravessar um oceano, né? Mas a pessoa vai lá para os Estados Unidos de carro, que tem como ir. Ou então a pessoa vai de avião. É diferente o tempo, certo? É totalmente diferente. Os meios de comunicação, eles propagam isso. O tempo que se levava antigamente para poder ter uma informação é totalmente diferente de hoje em dia. Hoje em dia é quase em tempo real, realmente você está sabendo das notícias. Você está vendo uma novela na televisão e, de repente, eles pausam a novela para poder trazer uma notícia que está acontecendo no mundo, que está tendo de novidade, né? Então, é em tempo real, realmente, ou então é questão de segundos, minutos de diferença, certo? Então, uma pessoa que não tem televisão não vai ter acesso a isso. Uma pessoa que não tem internet, né? Não tem televisão, não tem internet nem celular, ela não vai ter acesso a isso, certo? Então, são coisas as quais essa tecnologia, essa questão da globalização vai modificando o nosso meio, certo? Então, questão de divisão de classe econômica, lá no continente africano, as pessoas que não têm acesso à internet, as pessoas que não têm acesso à escola, à rede de saneamento básico, coisas básicas, elas vão ter uma vida totalmente diferente. Uma pessoa que está morando nos Estados Unidos e ela compra um celular a cada 6 meses, né? É diferente o ritmo de vida, é diferente a forma de viver. Entender isso nesse processo da globalização é fundamental. Tá? Isso para responder todas as questões do simulado, isso para responder as questões lá na época do vestibular de vocês também. Então, esse espaço geográfico ele tem sido modificado, né, através dessas tecnologias, dessas mudanças que nós temos aí. Ulisses, coloquei presença para você agora também. Vamos lá.
Globalização no nosso dia a dia, então essas altas tecnologias, elas vêm modificando o nosso meio de viver, nosso meio de se comportar no meio, né? O que vocês aprendem hoje em dia é muito mais coisa do que eu aprendi na minha época da escola. Vocês têm que ter muito mais informação na vida de vocês do que eu tive na minha época da escola. E eu faço questão de passar tudo que eu sei. Tudo que eu sei da minha graduação, tudo que eu sei da minha época da escola, tudo que eu sei da minha pós-graduação, que foram 2, eu passo e transmito para vocês. O que eu aprendi no cursinho, eu passo e transmito para vocês. Vocês vão ter mais informação. E espero que vocês aprendam muito mais do que eu sei de geografia futuramente. Certo? Então, é isso que é para acontecer. E é isso que a gente faz, né? A diferença. Cheiro de pipoca. Meu marido fez pipoca pro Arthur. Olha lá. Então, avanços tecnológicos na globalização, essas diferenças. Lembra daquela situação de ter diferença, por exemplo, da globalização? Antigamente você pensava que teria todo mundo igual. Todo mundo deixaria de ter a sua cultura e passaria a ter uma cultura universal. Todo mundo junto igualzinho. Todo mundo vestido com roupa dos Estados Unidos e deixasse de ter as suas próprias roupas particulares dos seus países. Era isso que se pensava da globalização. Isso é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta, né? Nós passamos a ter uma reafirmação local de cada pessoa, de cada estado, cada cidade ter a sua própria regionalização. Então, cria-se a cultura goiana, o sertanejo, a questão da cultura goiana, o goiano que faz arroz com piqui, o goiano Modão. que faz o modão, a música entra no meio, e faz parte dessa característica do goiano. Agora, existe só sertanejo? Quem é goiano só ouve sertanejo? Não. Tem MPB, existem músicas rock pauleira e cantores e bandas aqui também da nossa região, né? Que tem diferenças aí. Tem o Mr. Jim, Goiânia, que é uma banda, se não me engano é MPB, né? E é um pouco... Eu não sei exatamente, gente, eu sou péssima nessas questões. Mas são músicas diferentes que não é sertanejo, ok? Então, são tipos diferentes de músicas das regiões em que levam a carga. Só que quando você vai pensar em Goiás, você vai pensar em quê? Sertanejo. Quem é de fora pensa em sertanejo. Por que pensa em sertanejo? Quando você pensa em funk, você vai pensar em quê, principalmente? Rio de Janeiro. Porque é uma característica daquele lugar que nasceu ali, em que eles colocaram como ponto fundamental, principal ali daquela região. É uma característica marcante. Não significa que não existem outras partes do mundo, né? Mas é uma característica que eles firmaram como sendo deles, né? A questão da alimentação, do arroz com piqui, frango com gueroba, empadão goiano, né? E são características específicas dessa região, que ela foi inventada. Não que não existia antes, mas foram marcadas como sendo goiana, certo? Quando você pensa em Cora Coralina, você está pensando o quê? Goiás Velho. Não tem como você pensar Cora Coralina dos Estados Unidos, não existe isso, né? E são autores, são pessoas em que são marcantes naquele território, certo? E aí a gente pensa, existe uma massificação no processo de globalização? Existe uma retirada dessa cultura e colocado todo mundo igual? De certa forma, sim. Quando a gente pensa no meio de produção, por exemplo. Hoje em dia, a maior parte das indústrias, das fábricas, são grandes em produção de várias coisas a respeito, né? Débora, sua presença está aqui. Então, por exemplo, você não vê mais cortiços gigantescos com um monte de roupas e coisas do tipo, e eles vão tingir isso para poder fazer uma venda, ou então algo muito caseiro. Existe ainda algo caseiro. É valorizado algo caseiro, mas você não tem em grande proporção, em grande escala, o mundo inteiro. Você não tem, por exemplo, a pessoa
hoje em dia, que ela não tem uma faculdade, não tem um curso técnico, vai ser muito difícil ela conseguir emprego lá no DAIA, por exemplo. Uma pessoa que está trabalhando no DAIA, ela é obrigada sempre a melhorar a sua questão de estudo. Se a pessoa não entra no eixo para melhorar e vai fazer um curso superior, por exemplo, ela está simplesmente na linha de produção, ela não precisaria saber a respeito disso, né, de um curso superior, muitas vezes. Mas ela é obrigada a fazer um curso superior, porque é cada vez mais exigido um estudo maior. Se não tem se eu opto por não ter um curso superior, eu sou demitida. Isso daí faz parte, sim, de um processo, de certa forma, de massificação. Vocês conseguem entender o que é massificação? É tornar todo mundo igual. Ok? Então, você generalizar tudo. Eu acho que eu li o lábio da Daniela, acho que foi isso que ela falou. Então, você está colocando um processo de colocar todo mundo igual. Existe, sim. Então, ao mesmo tempo que você tem uma valorização do que é local, você tem uma massificação do mundo inteiro. As formas de produção, os meios de trabalho, é muito parecido. Ok? Professora, Pode falar. Laís. sobre essa questão da globalização que a senhora falou, assim, desigualdade e tal, que muitas pessoas, mesmo assim, a gente está em 2020, né? Tem muitas pessoas ainda que não têm acesso ao básico, né? Esses dias eu conheci uma pessoa africana que aí ela veio para cá, assim, em busca de melhoria de vida, né? Emprego e tal, assim, essas pessoas chegam aqui, vão fazer qualquer coisa para sobreviver, né? Aí ela não sabia ler, professora, ela não sabe ler. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como essa pessoa tá aqui? Porque, tipo assim, tem tantas pessoas, eu não falo assim por mim, mas eu falo por outras pessoas que são de coração ruim, entende? Que vê essas pessoas e querem passar a perna, assim, como diz os antigos. Passar a perna nela, assim, pra Lucrar em cima. Exatamente. entende? Exatamente. E isso não é só um caso. Assim, você vê, assim, todas as pessoas... Eu fiquei sabendo, assim, foi minha mãe que falou, que ela disse que quando teve os africanos que veio para cá, assim, parece que foi em 2014, veio uma enorme quantidade mesmo. Aí diz que distribuíram ônibus, assim, por vários estados do Brasil. Foi para Rio Grande do Sul, Goiás e outros aí também. Aí eu fiquei pensando assim, logo quando o governo, assim, ou outras pessoas também vissem isso, poderia ajudar eles a encaminhar na vida, né? Falar assim, não, vamos aqui para você entrar num EJA, sei lá, para aprender a ler, pelo menos o básico. Porque como é que essa pessoa vai arrumar? Emprego. Eu fico assim, Isso. Deus. Como é que ela anda na rua e não sabe qual que é o número da rua? Tipo, ler é muito tenso. E não é só Essa pessoas que vêm de fora, são pessoas daqui também que não sabem ler nem escrever. Né? É muito tenso. pessoa que eu conheci, né? Ela disse que ela chegou assim, entendeu? Veio de ônibus. E aí chegou aqui na rodoviária e aí ele andou sem rumo. Ele ficou perdido. Ficou, tipo assim, andando, não sabia o que ia fazer, porque não sabia ler. Estava em uma terra totalmente desconhecida. Não sabia nada. Não conhecia ninguém, não tinha família. Tava aí, a Deus dará. É. E é muita Aí gente que ainda acaba bem vindo que ainda assim. tem pessoas que se preocupam com isso. Ele disse que ele chegou numa panificadora, assim, e aí encontrou, pediu comida, né, porque ele estava morrendo de fome, e aí a pessoa pegou e ajudou ele, e aí agora ele diz que ele tem essa pessoa como um pai para ele. Sim. Nós temos pessoas boas no mundo e é uma coisa que me faz dar aula, né? É pensar que a humanidade tem solução. E que eu acredito realmente na melhora do mundo. Eu acredito realmente que o mundo ele tem muito mais pessoas boas do que ruins. E isso é uma coisa que um professor que não acredita nisso é um professor que não é um professor só, mas qualquer profissão, qualquer pessoa, né? Eu acho que deve ser muito triste você não acreditar numa melhora do mundo, você não acreditar em pessoas que façam coisas boas assim, né? Vamos lá.
olha só, em questão dessas migrações, desses migrantes, coisas do tipo, de onde você tem a relação, por exemplo, vocês lembram de fuga do cérebro, o que é? Sim? Pessoas que saem dos seus países e tem um estudo, existem pessoas no continente africano que têm um nível de escolaridade melhor do que o nosso. Existem mais pessoas que saem do continente africano com escolaridade melhor do que o nosso, muitas vezes também. Tá? A gente tem que lembrar do continente africano do ano passado, que não é tão caótico, não é todo mundo que passa com uma situação dessa. Tá? Como existem muitas pessoas analfabetas aqui também. Não dá para generalizar. Certo? Então, nós vamos pensar o seguinte, existem vários países em que as pessoas saem das suas casas e vão para outros lugares em busca de melhor qualidade de vida. A maior parte dessas pessoas saem em questão de crise econômica, tá bom? Então, pessoas que fazem migrações por conta de crises econômicas. Vamos lembrar o que é migração e emigração? Migração, na verdade, ela pode ser das duas formas, né? Tanto entrada quanto saída. Mas imigrante e emigrante. Vocês lembram o que é imigrante e emigrante? Sim? Lembra da sogra que chega na casa da gente e tá lá mandando na gente o tempo inteiro e enchendo o saco e mandando em tudo e ela chegou para poder morar na sua casa durante meses e ela não fala tipo, que horas que ela vai embora. Na verdade, a minha sogra nunca fez isso, mas a minha mãe sim. Então, o que acontece? A minha mãe chegou aqui em casa e não tinha momento para poder ir embora. E aí, chega um ponto, no início tá tudo ok, minha mãe é super de boa. Só que chega um ponto, vamos supor que ela fosse muito chata, muito. Ela fosse a pessoa mais enjoada da face da terra. Coisa que ela não é. Mas se ela fosse e ela chegasse aqui em casa, ia ter todo mundo da casa... E lá vem ela. Ninguém merece. Na hora que ela vai embora, a gente, graças a Deus, só embora. O que é isso, gente? Imigrante, tá? Que tá chegando. Emigração está saindo. Então, uma pessoa que está saindo do Brasil, ela é ao mesmo tempo imigrante e emigrante. Em que sentido? Eu estou saindo do Brasil, eu sou emigrante. Estou saindo. Só que quando eu chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu serei imigrante, porque eu estou chegando no país. Deu para entender, né? Então, esse processo aí, o que é emigração e imigração. Pensando em questão de análise de mapas. Vocês são tranquilos em analisar mapas? Todo mundo? Não? Tem gente que a Ana Clara falou que não tem tanta facilidade. Nós precisamos aprender a analisar mapas, a ver os dados, certo? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu acho que é essa. Deixa eu ver. Aqui. Mapa Mundi. Deixa eu colocar... Aqui. Então, nós temos aqui uma situação seguinte. Colocar esse mapa maior aqui para ver se a gente consegue identificar e conseguir aprender a visualizar o que está querendo dizer nesses mapas, certo? Porque a gente precisa aprender realmente a observar e analisar. Para onde vão os migrantes de todo mundo? Peraí. Olha aqui, ó. Tendências de migração no mundo. Então, nós temos, para onde que vão esses migrantes? Então, nós temos países aqui, a que eu tenho mais chegada de gente, tá? Como que eu sei que é chegada de gente? Por conta do título. Primeira coisa que você vai olhar no mapa é o título. Então, para onde vão os migrantes de todo o mundo? Para onde que eles estão indo? Estão indo para os Estados Unidos, eu tenho que saber identificar aqui, ó. Mais de 10% dos migrantes vão para os Estados Unidos, vão para esses países aqui do continente africano, vão para a Austrália, Nova Zelândia, vai para a região aqui da Europa, principalmente, tá certo? Então, são países em que recebem muitos migrantes, certo? Esse daqui, ó, é a Rússia, recebe muitos migrantes. Aí, os mais claros, ó, recebem menos migrantes.
o Brasil é um dos que recebem menos migrantes. Aqui é a América Central, China recebe pouco, Índia, todos os países recebem em algum grau, alguma proporção imigrantes, tá bom, gente? Aqui não tem dados, tá? Mas também recebe imigrantes. Já vi gente que vai para lá. Então, você tem, por exemplo, se perguntasse, o Brasil não recebe imigrantes. Tá certa a questão? Não tá, porque recebe, tá aqui, ó. O Brasil não tem dados de imigração sobre ele. Não, é esse país aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, Groenlândia. Então, Groenlândia, sempre, a maioria das coisas não tem dados sobre a Groenlândia, né? Mas é um único aqui, esses países em que não tem realmente dados. Se faz outra pergunta, os Estados Unidos recebe em torno de 5 a 10% de imigrantes. Está certo? Não, não está certo. Ele recebe de 10% para mais, porque ele é azul escuro, ó. Tá vendo? Ana Clara, você tinha falado que não estava entendendo, tem dificuldade de interpretar mapa. Você está conseguindo entender um pouquinho como que faz? Você tem que olhar o título. Esse daí é facinho. Tem uns que é meio complicado. Tá certo. Tem uns que são mais complexos mesmo. Só que sempre todo mundo tem que lembrar o quê? A primeira coisa que você vai olhar no mapa é o título. Do que ele está se referindo? Tá certo? Depois de olhar o título, você vai observar a legenda para poder ver realmente qual é o conteúdo. Do que você está vendo. Tipo, você está olhando coisa clara ou escura? Azul? Então é a quantidade de chuva. É a quantidade de... Inundaram todos os países, né? Tá com água em todo mundo, aí teve inundação, é quase que isso, mas não. Então, você tem que saber e analisar os dados realmente. Deixa eu ver se eu procuro outro mapa aqui, para a gente ficar... Vamos ver. Pegar outro dado. Tem alguma sugestão, gente? Mapa mundi sobre o quê? Sobre... Analfabetas? Sobre o quê? Eu não entendi, gente. O número de analfabetas que a gente estava falando agora há pouco? Número de quê? Analfabetos, pessoas que não têm Analfabetos. acesso à educação e tal. Sora, esses negócios aqui que mostra também a setinha, que é difícil. Tá. Eu volto lá e pego para vocês. Olha só, número de analfabetos. Vou pegar um mapa que seja vermelhinho aqui. É só uma cor. Ele não tem um punhado de cor, ele só tem uma cor. Aquele era só de uma cor, né? Deixa eu pegar então outro que é colorido. Não. Esse daqui. Analfabetismo no Brasil e no mundo. Então, ele está mostrando aqui números de analfabetos. Então, você tem como ter uma escala, né, de cores que vem do mais claro até o mais escuro. O mais escuro sempre é o que tem maior quantidade, né? E você tem também em relação ao tipo de analfabetismo aqui que ele está demonstrando, que tem maior de 97% que não é analfabeto. Tem pouquíssima gente analfabeta. Tem em torno de 50% da população é analfabeta, que são países aqui do continente africano, você tem países aqui da Ásia Central, né? Então, você tem... o Brasil está até entre 80% e 90% que não é analfabeto. O índice de analfabetismo é baixo, até, né? Comparado com vários outros países. E países de primeiro mundo, você tem 97% dessa população, ela é alfabetizada, tá? Deixa eu ver aqui, voltar e pegar das migrações, só que outra forma, cadê? Mapa mundo de migrações. Vamos lá nas setinhas, para a gente conseguir entender. A parte boa de ter aula online, né? A gente pode pesquisar coisa na hora para poder colocar aí e ter exemplos diferentes. Se fosse na sala, não dava para poder fazer isso. Teria que procurar no próprio livro, e tem vários mapas também no livro que dá para fazer isso. Então, nós temos aqui, ó,
Quando você vai observar, tá faltando só 10 minutos para acabar a aula, hein, gente? Aqui não tá dando para poder aumentar, mas eu acho que dá para poder visualizar bem, né? Olha só, o que tem a setinha vermelhinha são correntes migratórias depois de 1945. Correntes migratórias de 1830 a 1939. De onde é? Essa região aqui, ó. Sai da Europa e vai para os Estados Unidos, para a América, vai para a região das Américas aqui também, para a Austrália, da Europa para o mundo, né? Que é nesse período de 1830 a 1939. Quando você pensa esses fluxos migratórios, correntes migratórias do século XVI até o século XIX. Então, você tem aqui principalmente a Europa vindo para essa região aqui, ó, das Américas. Então, chega aqui na América do Sul, como um todo, central e tal. Pode falar, Laís? O Ulisses mandou mensagem no grupo falando que a internet dele caiu. Aí por isso que ele saiu e não tá conseguindo entrar. Beleza. Obrigada por avisar. Aí nós temos aqui correntes migratórias de escravos africanos, tá? Esse daqui, ele é um roxo, que é esse daqui, ó. Os escravos africanos, eles foram para onde? Para a América do Norte e para a América do Sul, principalmente. Claro que teve fluxo migratório para a América Central também. Existem países que são, por exemplo, o Haiti, é quase totalmente de pessoas negras. E surgiram de onde? Vieram do continente africano, né? Mas o maior fluxo foi para onde? Para essa região da América do Norte e para a América do Sul, tá? Então, você tem que sempre olhar o título nem sempre vai estar em cima, né? Ele pode estar aqui embaixo, por exemplo, falando sobre o que é, e você vai ter a relação aqui do que é esse do que é a legenda, para você identificar onde vai para cada um. Tá dando para poder entender? Pode falar, Laís. Um exemplo aí, esse exemplo do mapa mesmo. Tá, setinhas e tal, mas tem uns também que, tipo assim, quanto mais espessa a setinha for, então quer dizer que tem mais fluxo migratório. Aí nesse mapa que a senhora tá mostrando aí, tem alguma coisa a ver ou não? Pode sim. Eram fluxos maiores e mais intensos, né? Então, fluxos mais intensos que aconteceu durante esse período, né? O verdinho aqui, que é correntes migratórias de 1830 e 1939. Por que acontecia tanto esses fluxos? Você não tinha relação, por exemplo, de ter geladeira dentro de casa. Você precisava ter armazenamento de carne. Como que eles faziam? Tinham que pegar especiarias de outros países, comércio com outros países. Então, eles precisavam pegar essas especiarias, esses comércios e coisas do tipo, tá? Em relação a saber os períodos, o que aconteceu exatamente, isso daí vocês vão saber mais em história, né? Em geografia, a gente faz a análise do mapa. Através do mapa, você sabe identificar bem o que está acontecendo, certo? Tem 5 minutos só para acabar a nossa aula. Eu quero falar um pouquinho a respeito de vocês sobre aqueles macetes que eu tinha falado. Eu ia comentar com vocês, certo? Deixa eu ver se eu consigo sair desse modo. Não quero interromper o compartilhamento. Pronto, consegui. Então, aqui, nós temos alguns macetes principais na hora de uma prova de concurso, normalmente, que eles explicam para a gente. Que é o seguinte, façam primeiro as atividades, as tarefas, façam primeiro as questões que vocês têm mais facilidade. Então, na hora que vocês pegarem o simulado, eu não sei como vai ser de vocês, a Carol não falou, mas eu acredito que tenha o nome, né, da disciplina. Tendo o nome da disciplina, você pode, não, eu vou optar por fazer primeiro ciências, porque eu gosto de ciências. E é muito fácil para mim. Eu vou chegar em ciências e já bater o olho e saber as respostas todas. Ok? Então, vocês vão primeiro em ciências. O cérebro, ele demora em torno de 15 minutos para poder entrar, pegar no tranco do ritmo de leitura de resposta. Então, esses 15 minutos, se vocês tiverem questões mais tranquilas, vocês têm mais chances de acertar, que vocês estão com a cabeça fresca, tá? E vocês vão começar a entrar no ritmo.
Então, façam sempre as questões mais tranquilas para vocês, as disciplinas mais fáceis, tá? E não fique lendo o simulado inteiro para depois responder, não. Pega uma questão, foca nela, lê aquela questão e já responde ela. Não, eu tenho certeza que é isso daqui. Beleza, você vai marcar aquilo e não vai mudar em hipótese nenhuma. Pode explodir o mundo, você não vai mudar aquela questão. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum mesmo. Porque se você mudar, você vai fazer coisa errada. Não tem condição. Porque quando você está no fim da questão, você vai ler de novo, você está com um monte de coisa na cabeça, tudo embaralhado, e você vai colocar coisa errada. Não pode. Marcou, é aquilo ali e pronto. Tá bom? Então você fez a questão, fiz, por exemplo, todas de ciências. Aí depois que eu fiz as de ciências, eu tenho mais facilidade em história. Então eu fiz ciências, então agora eu vou fazer história. Depois eu tenho facilidade em português, mais do que qualquer outra matéria, depois dessas duas. Então eu vou fazer de português. Depois de português eu vou para geografia, que eu tenho dificuldade, mas não é tanto assim. Você vai lá e faz geografia. Aí eu deixo por última de matemática, porque eu sou péssima de matemática. Eu demoro horrores para fazer matemática. Então, eu vou fazer por último matemática. Entende? É nesse sentido. Você vai sempre dar mais facilidade, até que você demora mais. Você vai ter que pensar mais e cansar mais. Certo? Isso daí ajuda muito. Você tá com a cabeça fresca, tranquilo, você já vai acertar aquelas que você ia acertar. Se você começa com a mais difícil, você está muito cansado e não vai dar tempo, muitas vezes, ou então você vai estar muito estressado na hora que você chegar na de fácil, você teria que acertar e você vai acabar errando por bobeira, tá? Outra coisa importante aí, coloca verdadeiro ou falso. É só de marcar X, mas coloca verdadeiro ou falso, grifa, pega e grifa o enunciado, o que está perguntando? Qual que é a parte mais importante? Ele está falando aqui sobre desigualdade social. Então, eu vou pegar e grifar essa parte. Ele está falando um monte de coisa complexa, mas falou sobre desigualdade social. Eu procuro na resposta algo que tem a ver com desigualdade social. Certo? Procuro alguma coisa a ver que tem a ver com o texto. A resposta precisa estar no texto. Precisa, necessariamente, ter a resposta relacionada ao texto. Ou relacionada ao mapa. Ela não está fora disso. Por exemplo, sempre, em qualquer prova, vocês começarem a perceber, isso a gente aprende no cursinho, que tem uma ou duas questões em que elas são além do que está realmente no enunciado. Por exemplo, vai falar sobre Anápolis e está falando sobre as mulheres bonitas de Anápolis. Ok, então fala que todas as mulheres de Anápolis são bonitas, certo? Isso é uma verdade absoluta? Não. Nem todas as mulheres bonitas estão em Anápolis e nem todas as mulheres de Anápolis são bonitas. Porém, no texto está afirmando que todas as mulheres de Anápolis são bonitas. Na afirmativa embaixo está falando que todas as mulheres bonitas do mundo se encontram em Anápolis. Tá certo? Não, o texto não está falando isso. Aí tá, passa para o outro. Tá falando que todas as mulheres de Anápolis são bonitas. Porém, existem alguns homens feios. Tá falando de homem no texto? Não. Tá errada. Você coloca falso. Aí depois vem outra alternativa. Anápolis, em comparação com o mundo, tem a maior proporção de mulheres bonitas. Tá falando isso no texto? Não, ela não tá comparando com outros planetas ou outras regiões, outras cidades. Não, tem que focar o que está no texto. Por isso a interpretação de texto, certo? Foca o que está no texto, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tem uma coisa importante sobre globalização que ficou faltando a gente falar a respeito. Você lembra daquelas multinacionais em que tem uma concentração... Gente, falta 1 minuto. Então, tem concentração de multinacionais em várias outras partes do planeta, né? E aí, quando tem algum momento, por exemplo, de crise, e eles fecham essas multinacionais, ou então tem um lugar... o Brasil tem muita mão de obra barata. De repente, o Brasil não é tão viável assim. Eles resolvem ir para a Índia, porque lá é mais barato.
que acontece? Você tem uma perca da mão de obra local daqui de